Aula número 168. A língua portuguesa. Ouça, de Olavo Bilac, este soneto. Última flor do lácio, inculta e bela. És, a um tempo, esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clamor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Esse soneto eu fui buscar no livro Lições de Texto, Leitura e Redação, dos meus colegas, professores de cursinho, Platão e Fiorin. É um livro da editora Ática. Algumas interpretações eu fui buscar no livro de meus colegas. Vamos ver Olavo Bilac. É um soneto com 10 sílabas em cada verso, e o soneto é formado por 2 quartetos e 2 tercetos, é uma composição poética fixa, tudo isso nós sabemos. Vamos pegar a primeira estrofe. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura bruta mina entre os cascalhos vela. Flor do lácio. O que é flor do lácio? É porque a língua adveio da região do Lácio, região da Itália Central. Seus habitantes se chamam latinos. Flor do lácio, uma metáfora, a língua é a flor do lácio, porque adveio de uma região da Itália que nós chamamos de Lácio, os latinos. E por que última flor do lácio? Porque a origem da nossa língua adveio do latim. E o latim, levado pelos guerreiros de Roma, os conquistadores, deixou o latim, então, na Itália, na França, na Espanha e Portugal. E mais um passo, eu estou no mar. Então, é a última flor do lácio, não há outra, porque a próxima região depois de Portugal é o mar. Última flor do lácio. Deixou o italiano, deixou o francês, deixou o espanhol, deixou o português, a última flor do lácio. Última flor do lácio, inculta e bela. Por que bela? Ela é bela porque ela é sonora, ela é eufônica, ela é harmoniosa, é esplêndida, é doce, é musical. E por que é inculta? Inculta porque a formação da nossa língua adveio do latim, mas não do latim clássico, do latim dos oradores, o latim dos políticos, dos comandantes, o latim da elite intelectual de Roma. É o latim do soldado, o latim do comerciante. Estes que iam tomando as terras conquistadas através do comércio e através das armas.
da Itália, de França, de Espanha, foram levando o latim. O povo romano, simples e humilde, é que levou o latim até Portugal. Por isso que é inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura. És a um tempo esplendor e sepultura, também paradoxo. Esplendor porque a língua latina tem o fulgor, o brilho intenso, deslumbramento, pompa, magnificência. Sepultura por quê? Os meus colegas professores de cursinho, muito cultos, interpretam essa sepultura da seguinte maneira: porque é pouco falada na Europa, na Ásia, na América Espanhola, na América do Norte, Canadá, daí sepultura. Bom, é possível que tenham razão, mas é difícil entender que a língua portuguesa, falada por, chegaremos a 300 milhões de pessoas no mundo, e no mundo ocidental nosso é a terceira língua mais falada, inglês, inglês, espanhol e português, é a terceira língua mais falada no Ocidente. Eu não posso entender que sepultura é porque é falada por pouca gente. Nós temos 300 milhões de habitantes falando o idioma nacional. Sepultura, talvez, porque a língua que deu origem ao português é o latim. E essa língua, então, é sepultura. Ela está encerrada, ela está morta, ela não existe mais, está morta, o latim está morto. Por conseguinte, é sepultura e esplendor, porque agora nós temos a língua portuguesa com esplendor e o latim como sepultura. O latim só é falado na Igreja Católica, nos documentos em que o Papa publica. E a ciência também, há cientistas que preferem a língua latina para os seus trabalhos, para suas teses, tal qual a nossa tabela periódica, toda ela com a linguajar latino. Essa é minha interpretação. Sepultura como paradoxo de esplendor. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Ouro nativo, quer dizer, ouro ainda não retirado da terra. Ouro nativo, ainda língua pura. Ainda há muito a ser limpa, a ser enaltecida, a brilhar fora da terra. Essa língua, ouro nativo, que na ganga impura, ganga aquela terra impura que cobre o ouro, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Ou seja, a língua está escondida ainda com todo o seu esplendor, ainda não surgiu de maneira total e resplandecente. É um ouro ainda mergulhado na mina entre os cascalhos que vela. Na ganga impura, a bruta mina entre cascalhos vela. A língua portuguesa deve libertar-se de elementos linguísticos impuros para surgir brilhante. É uma jazida inexplorada que esconde um metal precioso. Assim pensam os meus colegas professores. Última flor do lácio inculta e bela, um vocativo. És a um tempo esplendor e sepultura, o sujeito tu. És a um tempo, o adjunto adverbial de tempo, esplendor e sepultura é o predicativo do sujeito. Vamos tomar a segunda estrofe. Amo-te assim, desconhecida e obscura,
tuba de alto clamor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Tuba, tuba, amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clamor. Tuba é um instrumento musical de sopro, semelhante à trombeta. Então, amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clamor. Clamor, um som forte, como a da trombeta, clamor. Que tens o trom e o silvo da procela. O trom é o som do trovão, ou de um canhão, trom. E silvo é sibilo, mais agudo, som mais agudo, um sibilo, silvo. Então, é um paradoxo, é uma antítese. O trom e sibilo é uma antítese. Então, tens o trom e o sibilo da procela, e a procela é a tempestade marítima. A imagem é forte e muito bonita. Ou seja, tens o trom imenso como o canhão e o trovão, e o sibilo de uma chuva em alto mar. E o arrolo da saudade e da ternura. Arrolo é uma cantiga. O fado é um exemplo muito bom de arrolo. É da saudade, é da lembrança. E o arrolo da saudade e da ternura. Vamos continuar. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Será que vale a pena fechar a janela? Amo o teu viço, o seu vigor agreste, rústico, áspero, silvestre. O teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Para falarmos a língua portuguesa, é preciso que geograficamente os portugueses vencessem primeiro o mar e vencessem a floresta, a selva, o Brasil. Amo teu viço agreste, rústico, áspero, e teu aroma de virgens selvas virgens, ainda não tomadas, e de oceano largo, o mar que separa o Brasil e Portugal. Bonita imagem. A última estrofe. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Rude e doloroso idioma, já que a língua está impregnada do ambiente natural, geográfico e social e histórico em que é falada. Rude e doloroso idioma. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho. Meu filho, uma expressão como objeto direto do verbo ouvir. Em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Uma curiosidade, o verbo chorar é um verbo intransitivo, mas aí o autor deu a conotação de verbo transitivo direto, em que Camões chorou o quê? Chorou o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Onde? No exílio amargo. Aqui uma referência a Camões. A língua de Camões,
que em língua portuguesa chorou no exílio amargo Índia, Macau, China, no exílio amargo, o gênio sem ventura, ou seja, sem sorte, gênio sem ventura, e o amor sem brilho, amor sem correspondência, amor sem ter a correspondência da pessoa amada. Se Camões chorou no exílio amargo o amor sem brilho, então o poeta faz referência à sua composição lírica, no Falou de Os Lusíadas. Em termos de flexão de gênero, às vezes nós temos adjetivos na língua portuguesa, aparecem adjetivos na língua portuguesa, que nós chamamos biforme. Ele tem duas formas de gênero, uma para o masculino, outra para o feminino. Por exemplo, última flor do lácio. Se não fosse flor, se fosse masculino, último recurso humano. Então, eu chamo isso de adjetivo biforme. Inculta e bela também é biforme, porque os adjetivos admitem inculto e belo. A bruta mina, a bruta, o bruto. Lira singela, se não é lira, se é o violão, singelo. Esses adjetivos nós chamamos de adjetivos biformes. Mas no texto tem um adjetivo que eu chamo de uniforme, ou seja, ele tem a mesma desinência para o masculino e para o feminino. Viço, agreste. Selva, agreste. Recurso, agreste. Não importa se é masculino ou feminino, a palavra agreste é a mesma. Nós chamamos esse fenômeno da língua portuguesa de substantivo uniforme. Mais uma. Substantivo concreto e substantivo abstrato. O substantivo é concreto quando ele subsiste por si só. O substantivo abstrato é aquele que não subsiste por si só, ele só existe na nossa imaginação, na nossa mente. De maneira concreta, ou para explicar melhor, quando o marceneiro faz uma mesa, ele bola a mesa na cabeça dele, constrói a mesa está pronta e essa mesa passa a existir independentemente dele. Concreto. Agora, quando o indivíduo, o amor que o indivíduo tem, a paixão, o deslumbramento, o ódio, a raiva, são substantivos que só existem na mente humana, não existe fora dela. Uma maneira prática de você fazer isso, quase sem erro, é verificar se a palavra eu posso desenhar. Se eu posso desenhar a palavra, é porque ela existe fora de mim. Vamos desenhar uma xícara? Concreto. Vamos desenhar uma cadeira? Concreto. Vamos desenhar um saci? Concreto. Concreto fictício, mas é concreto. Vamos desenhar o Papai Noel? Concreto. O anjo? Concreto. O inferno? Concreto. Agora, vamos desenhar a ternura, a fascinação, o desequilíbrio, o ódio, a raiva, a justiça? Não tome a balança como o desenho da justiça, é meramente símbolo. Então, um adjetivo abstrato que eu tiro do texto é ternura. Os outros, por exemplo, flor, ouro, mina, Camões, são substantivos concretos, porque subsistem à minha imaginação. Estão fora da minha imaginação. Concreto. Mais uma explicação do texto. O texto ele apresenta umas rimas muito bonitas, rimas que nós chamamos rica. O que é uma rima rica? Rima rica
é aquela que eu faço entre palavras de classe gramatical diferente. Por que ela se chama rica? Chama-se rica porque é mais difícil. Se você tiver o verbo amar, você tem aí 500, 600 mil palavras ou muito mais para rimar com o verbo amar. É um outro verbo da primeira conjugação, você rima com amar. Agora, quando você tem palavras de classe gramatical diferente, verbo com advérbio, verbo com substantivo, a rima é rica. Aí predomina a rima rica, observa, bela e vela. Bela é um adjetivo e vela é um substantivo. Sepultura, impura, substantivo e adjetivo. Obscura e ternura, adjetivo e substantivo. Singela, adjetivo, e procela, substantivo. Rica. Mas observa, aroma e idioma, rima pobre. No final do poema, Bilac diz, em que da voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, chorou que o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Amor sem brilho. Vamos ler uma poesia de Camões, só para exemplificar o texto de Olavo Bilac. Eu vou ler uma poesia de Camões, em que o poeta, ao longo de uma praia e à luz de um sol tímido, evoca diversas atitudes contraditórias de sua amada, concluindo que assim está condenado a levar uma vida sem sentido. É porque a amada não faz correspondência de seu amor, não retribui o seu olhar, não retribui o seu afeto. Por isso que ele passa uma vida sem sentido. Ouça Camões. Quando o sol encoberto vai mostrando ao mundo a luz quieta e duvidosa, ao longo de uma praia deleitosa vou na minha inimiga imaginando. Aqui a vi, os cabelos consertando, ali com a mão na face tão formosa, aqui falando alegre, ali cuidosa, agora estando queda, agora andando, aqui esteve sentada, ali me viu, erguendo aqueles olhos tão isentos, comovida aqui um pouco, ali segura, aqui se entristeceu, ali se riu, e enfim, nestes cansados pensamentos, passo esta vida vã que sempre dura. Estamos falando de língua portuguesa. Vamos ver a letra de uma música de Caetano Veloso, o nosso poeta. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto da pessoa na pessoa, da rosa no rosa, e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os Portugais morrerem à míngua? Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, flor do Lácio Sambódromo, Luz América, latim pó. O que quer, o que pode esta língua? Ou melhor ainda, o que quer, o que pode esta língua? Como eu disse, eu fui buscar o texto no livro Leitura e Redação de Platão e Fiorin, editora Ática.
meus amigos de cursinho vestibular, professores. Vamos ver. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Aqui eu tenho várias interpretações desse texto, várias interpretações. Conforme eu vou dando o sentido que eu quero entender da palavra língua, da palavra roçar, eu vou interpretando o texto da minha maneira. Suponha que gosto de sentir a minha língua, e essa minha língua é a língua portuguesa, roçar na língua de Luiz de Camões, que é a língua de Luiz de Camões, a língua de Portugal. Então eu gosto de sentir a minha língua, a língua portuguesa, roçar, tanger a língua de Luiz de Camões. Mas eu posso dar à minha língua o sentido do órgão, da boca. Então, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Se também for língua de Luiz de Camões o órgão, já o texto ganha um sensualismo muito forte. Mas eu posso, então, interpretar que gosto de sentir a minha língua roçar. Roçar no sentido de cortar, seivar, cortar. Então, eu gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Quer dizer, a língua nossa brasileira superior à língua de Luiz de Camões, a portuguesa. Roçar, cortar, superior, inovar. Inovar. Em prosódias, em paródias, em evolução da língua. Vamos pegar outro trecho. Gosto de ser, de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Vamos ver a interpretação de Platão e Fleury. Gosto de ser, de estar. O poeta anuncia sua transitoriedade e sua perenidade através, respectivamente, do verbo estar, transitoriedade, e do verbo ser, perenidade. Estar e ser. Confusões de prosódia. Prosódia é a pronunciação das palavras conforme aos acentos e aos sons. Conjunto de características de uma língua no que diz respeito ao acento, à entonação e à duração dos sons. É uma profusão de paródias. Paródia é a imitação burlesca de uma obra literária, subversão de um texto ou de um estilo, que encurtem dores e furtem cores como camaleões. A prosódia e a paródia vão diminuir dores, que encurtem dores, e deixarão o texto produzido pelo poeta com muitos significados, e furtem cores como camaleões. Bonita interpretação dos autores Platão e Fleury. Gosto do Pessoa, na pessoa da Rosa no Rosa. Ou lendo melhor, para dar a interpretação que eu vou dar. Gosto do Pessoa na pessoa. Da Rosa no Rosa. Como se fosse, gosto da pessoa na pessoa. E gosto da Rosa no Rosa. Gosto do Pessoa na pessoa, eu gosto de Fernando Pessoa em todas as pessoas que ele colocou em seus heterônimos.
Álvaro de Campos, o Caieiros, todos os seus heterônimos, que são vários, mais de 100. Então, gosto de Pessoa na Pessoa. E gosto da Rosa no Rosa. Eu gosto do vegetal, do aspecto geográfico, do sertão, da mata, nos livros de Rosa. Guimarães Rosa. Então, eu gosto de Pessoa na Pessoa e gosto da Rosa no Rosa. Mais um detalhe. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? Olha, se ele colocou em cima, eu sei que a poesia está para a prosa, e depois diz embaixo, e quem há de negar que esta lhe é superior? Esse esta se refere à palavra mais próxima, por conseguinte, a prosa, e esse lhe ao que ficou mais distante. Então, esta é a prosa e o lhe é a poesia. Então, eu sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta, a prosa, é superior à poesia, que é o lhe? E deixe os Portugais morrerem à míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira! Veja que o autor pluraliza o termo Portugal, portugais, transformando então um substantivo próprio em substantivo comum. Essa inovação que o poeta faz, ele anuncia num verso embaixo. Se eu desse continuidade, observa. E deixa os Portugais morrerem à míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira! Quero me dedicar a criar confusões de prosódia. Pronto. Criar confusões de prosódia é que deixa os Portugais morrerem à míngua, minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira! Minha pátria é minha língua. De quem que é essa frase? Minha pátria, língua portuguesa, é de... Minha pátria é língua portuguesa, é de Fernando Pessoa. E eu emprestei essa frase de Fernando Pessoa para terminar todas as aulas que eu estou dando no vídeo. Já temos 168 aulas, em todas eu termino, minha pátria é língua portuguesa. Fala, Mangueira! Mangueira se refere a quê? Sem dúvida, a estação primeira da Mangueira e ao grito de abertura do carnaval. Fala, Mangueira é a abertura da farra carnavalesca. Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latim em pó, o que quer, o que pode essa língua? Flor do Lácio é sambódromo, ou seja, a língua do samba, a língua do carnaval, a língua do samba na cidade do Rio de Janeiro, se quiser. O latim é a língua mãe do português, pulveriza-se em pó, em português lusitano e português brasileiro. Luz América, duas línguas, Luz América, português de Portugal, português do Brasil, Luz América. O texto indaga-se o que quer e o que pode essa língua que carnavalizou o idioma lusitano. Para encerrar a interpretação do texto de Caetano Veloso, o texto de Olavo Bilac é latinidade. O texto de Caetano Veloso é brasilidade. Estamos falando de língua portuguesa. Ouvimos a língua portuguesa
na voz de Bilac. Ouvimos a língua portuguesa na voz de Caetano Veloso. Vamos ver a língua portuguesa como desfecho dessa aula. A língua portuguesa na voz de Clarice Lispector. Eu estou dando interpretação de textos. É importante. Tudo é interpretação de texto. Tudo é interpretação de texto. Todas as provas de vestibular exigem o entendimento de texto. É o que nós estamos fazendo agora. Já vimos gramática, literatura portuguesa e brasileira, a aula de 1 até 82. Vimos toda a gramática da língua portuguesa, de 83 até a 155. Estamos vendo agora interpretação de texto. Mas vamos ver a língua portuguesa para Clarice Lispector. O título é Declaração de Amor. Eu estou tirando esse texto do meu livro, de minha autoria, Gramática da Língua Portuguesa. Esta é uma declaração de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. E como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é a de não ter sutilezas e de reagir, às vezes, com um pontapé contra os que temeradamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza. E de amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve, sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa do superficialismo. Às vezes, ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes, se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la, como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. E esse desejo todos que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar uma herança da língua já feita. Todos nós escrevemos, estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. Essas dificuldades nós a temos. Mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. Se eu fosse muda e também não pudesse escrever, e me perguntasse a que língua eu queria pertencer, eu diria inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Clarice Lispector. A minha pátria é a língua portuguesa.